Mas antes a gente vai mostrar também um pouco de como esses dados são coletados, né, o contexto, o que a gente já construiu até aqui, e daí a gente tem uma dinâmica para fazer com vocês, para a gente colocar a mão na massa e trabalhar com esses dados, e depois apresentar os resultados que a gente obteve com as variáveis que a gente vai apresentar. Então, Carol, pode passar. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui, para não me repetir. Eu sei que tem muito pesquisador de campo, professor supervisor que já conhece a Equidade, outras pessoas que já conhecem o nosso trabalho, mas para contextualizar e colocar todo mundo na mesma página, o Equidade Info é um instituto de pesquisa que faz o levantamento de dados educacionais diretamente nas escolas brasileiras e 6 vezes por ano, né? E a gente faz isso porque a gente acredita muito que tomadas de decisão são feitas de forma mais eficaz quando são tomadas por base na escuta qualificada dos atores que estão diretamente envolvidos com a realidade educacional. Esses dados a gente tem objetivo de orientar políticas públicas e iniciativas, práticas pedagógicas com base em evidência, mas isso já vem acontecendo. Eu vou mostrar um pouquinho do que os dados vêm trazendo aí de impacto. Como eu comentei, né, a gente volta às escolas 6 vezes por ano, então é uma amostra longitudinal, e a gente trabalha com o recorte de Brasil, né, da realidade do ensino básico brasileiro. A cada ida às escolas, a gente tem um questionário diferente e faz entrevistas a estudantes, professores da educação básica e gestores. Isso pensando na educação básica, né, do ensino fundamental 1 até o ensino médio, e a gente também tem uma frente de levantamento de primeira infância, que é feita a partir da escuta de pais ou responsáveis por crianças de 0 até 6 anos de idade. E a gente acredita que é muito importante ouvir diretamente esses atores, sem, por exemplo, no caso dos alunos, né, sem a mediação de adultos, porque daí a gente consegue captar de maneira mais precisa quais são as aspirações deles, as dificuldades e as percepções sobre a própria escola. Pode passar, fazendo favor, Carol? Então, trazendo um pouco mais de contexto, né, do que esses dados representam, eles são levantados em aproximadamente 200 escolas que estão distribuídas em todos os estados brasileiros, e essas escolas, elas são selecionadas, né, por um sorteio, a partir de um recorte de perfil da escola. Então a gente atua em escolas públicas e privadas, urbanas e rurais, e dentro das escolas, para a gente ter essa representatividade, a gente também tem ali extratos dos entrevistados, né, a partir de extratos de gênero, etapa e raça-cor, no caso de alunos, isso. E aí, aqui a gente traz um pouco pensando nos últimos levantamentos, né, do último ano, como que a gente tem uma precisão, né, apesar de serem 200 escolas, parece um número baixo, mas quando a gente vai olhar a quantidade de alunos, professores e gestores que são entrevistadas, e a cada rodada de levantamento, a gente vê que são números suficientes para garantir uma margem de erro baixa e nível de confiança elevado e preciso. Então, a gente traz essa robustez aí. Pode passar, Carol, por favor. Então, em cada rodada de levantamento, a gente tem 20, mais ou menos, alunos sendo entrevistados, de 2 a 4 professores, de 1 a 2 gestores. Então, a gente tem, já chegamos, né, esse número de alunos, professores e gestores sendo entrevistados. Esse número está crescendo todos os dias, porque praticamente todos os dias do ano a gente tem pesquisadores de campo fazendo novos levantamentos. Pode passar, fazendo favor, Carol. E eu trouxe aqui só para ilustrar, porque hoje a gente vai falar de um recorte temático específico, mas trazer também outros temas que podem ser trabalhados e podem ser encontrados no edital, nesse edital da chamada, que está aberto. Então, são temas muito variados. A gente, como eu comentei, volta às escolas 6 vezes
por ano, e isso dá oportunidade para a gente tanto pautar com muita rapidez o debate público, né? Por exemplo, quando a lei de implementação, a lei de restrição de uso de celulares nas escolas para fins não pedagógicos foi implementada, 3 meses depois a gente já tinha resultados sobre como essa implementação estava sendo feita. E a gente consegue comparar tanto a perspectiva de alunos quanto a perspectiva de professores e gestores dentro da escola a respeito dessa mesma temática. Mas essa volta às escolas várias vezes por ano permite também que a gente tenha uma abrangência temática muito ampla, né? Então, a gente conseguiu trazer aqui resultados desde a questão do uso de celulares nas escolas, como também, por exemplo, nós temos dados na chamada de artigo sobre saúde menstrual, então, falando que as alunas, né, 4 a cada 10 meninas falam que faltam as aulas por mês, né, nas escolas, sobre trabalho infantil, né, então, quando a gente pergunta diretamente para os alunos, a gente percebe que o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho é muito maior do que os números oficiais dizem. A mesma coisa para deficiências, alunos com deficiências, né? A gente sabe que os registros muitas vezes são feitos pelos diretores ou pelos secretários escolares, e em muitos casos, só apenas quando existe um laudo, né, para testar essa deficiência, e isso acaba deixando de lado muitas realidades diferentes. E aí a gente vê, né, quando a gente pergunta diretamente para os atores, um número bem maior na realidade. Pode passar, Carol. Bom, então, aqui foi só um gostinho para vocês terem uma noção um pouco mais ampla, tanto de como a gente coleta os dados, mas também de como esses dados podem ser abrangentes, e aqui a gente vai falar desse recorte específico, né, falar das práticas pedagógicas e da gestão de aprendizagens. Então, Lucas, Carol? Oi, Bianca, acho que vou primeiro falar um pouco da chamada, e aí a gente vai para o tema em si. Obrigada, viu, Bianca? Boa noite, pessoal, meu nome é Karine, eu estou aqui em Minas Gerais, e eu também faço parte do time de Equidade, mas eu atuo num setor mais voltado para avaliações, porque são os meus temas de pesquisa e de interesse. Antes da gente falar, né, do tema propriamente dito, eu acho que eu vou pegar o gancho aqui para falar um pouco das chamadas, dos trabalhos que a gente já teve até aqui, para, assim como a Bianca disse, né, tentar aumentar esse gostinho de vocês em poder usar os nossos dados. Bom, a Bianca fez uma excelente apresentação sobre o que é o Equidade, sobre o que a gente tenta fazer, né, sobre o que a gente faz. Mas eu acho que uma parte muito legal é que desde que a gente começou com a Equidade, lá em 2023, a gente tem um compromisso muito sério com o rigor metodológico. Como a gente coleta esses dados, como a gente constrói esses questionários, porque para a gente sempre foi muito importante, sempre foi muito clara essa ideia de que a gente precisava que esses dados dissessem alguma coisa que fosse relevante, né? Então, a gente tinha que garantir que tudo que a gente coletasse, todos os resultados que a gente tivesse, são, de fato, representativos, né? Para a nossa educação. E a gente tem conseguido isso, além das nossas pesquisas internas, dos nossos usos dos dados, também com as chamadas, né? A gente já fez 4 chamadas de pesquisas até hoje, né? E a gente, com essas chamadas de pesquisas, né? Foram mais de 54 apresentações realizadas, mais de 100 propostas submetidas, mais 70 pesquisas que tiveram acesso aos dados. Então, a gente tem muitos pesquisadores de diferentes áreas, diferentes instituições, que estão utilizando os dados do Equidade para investigar temas que são relevantes para a educação brasileira. Então, agora a gente acabou de ter uma chamada, agora no dia 1º de julho, a gente já abriu as inscrições para a 5ª chamada. Então, junto com as chamadas, a gente está começando essa nova etapa, que são esses encontros temáticos, né, para tentar ampliar os pesquisadores que estão atuando com a gente, nossa rede de pesquisa, e também as perguntas que são exploradas, né, pela comunidade. A gente, com as chamadas anteriores, a gente construiu uma comunidade muito ativa de pesquisadores que
estão com a gente em todas as chamadas, né? Alguns que apresentam chamadas pontuais. E agora a gente quer ampliar ainda mais a possibilidade de pesquisa para estimular temas que não receberam tanta atenção até aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como é essa chamada, né? Então, a gente está com a chamada aberta, a gente vai ampliar o tempo de submissão das propostas até o dia 29 desse mês, para quem está aqui conseguir pensar numa proposta de pesquisa a partir dos dados e enviar uma proposta para a gente. Mas como que né? Como funcionam as chamadas? Então, Carol, se você quiser passar, a gente sempre divulga o edital no dia que acontece a chamada. Então, no dia 1º, a gente divulgou o edital da 5ª chamada. A gente fica com esse período aberto para submissões de trabalho. Vocês têm o prazo para desenvolver os estudos, obviamente, e depois a gente tem a apresentação. A apresentação da 5ª chamada vai ser em dezembro, no dia 1º, que é quando a gente lança a 6ª chamada, né? Um ciclo que se repete. Que é a beleza dos nossos editais, das nossas chamadas? Que a gente não pede que os trabalhos estejam necessariamente finalizados. Vocês não precisam enviar artigos completos para a gente, vocês sequer precisam apresentar coisas que sejam 100% fechadas e completas, com resultados, né, super concretos, porque a gente entende que a chamada também é um espaço para desenvolver, né, a pesquisa e para o debate. Né? Então, a gente vai ter pesquisadores que estão usando temas, né, que a gente construiu, com temáticas parecidas dentro das mesas, então também é um momento para o diálogo. Então, a gente sempre incentiva muito que vocês escrevam e tentem usar os dados, e mesmo que a pesquisa não parecer, né, tá num beco sem saída ali, a gente encoraja que vocês venham apresentar para poder discutir, né, sobre a temática, ter ideia, com outros pesquisadores. E nessas observações, né, das submissões, lendo as apresentações, a gente aprendeu algumas coisas com as chamadas anteriores. Carol, se você quiser passar para o próximo slide. E a partir dessas observações, né, dos temas, e que são mais recorrentes ou pouco explorados, que a gente criou os encontros temáticos, não necessariamente para tentar direcionar as pesquisas de vocês, em alguma medida, mas para mostrar possibilidades de pesquisas que talvez ainda não tenham sido exploradas, né? Eu acho que o tema de hoje é um exemplo muito bom disso, por isso que a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente, para ver se vocês já conseguem pensar temas de pesquisa a partir desse encontro, tema da pesquisa a partir desse encontro de hoje. E eu acho que só para ilustrar um pouco, a gente fez, né, uma brincadeirinha aqui com a 90 palavras, com os temas das últimas apresentações que a gente teve, nas últimas 4 chamadas, e a gente percebe que algumas agendas, elas recebem muita atenção, né, e outras áreas ficam um pouco de escanteio ali, né, ficam relativamente pouco exploradas. E, obviamente, isso não é um problema, porque a gente entende, né, como a Bianca falou, a gente tem pautado temas muito importantes, então a gente sabia, né, que mesmo temas recorrentes, eles são importantíssimos para a gente estudar, mas a gente também a gente percebeu que há uma oportunidade de pesquisa super aberta aqui. No primeiro encontro temático, a gente falou sobre a jornada docente, eu não sei se isso está salvo no nosso YouTube, se alguém quiser assistir, depois a Bianca pode nos informar aqui. Mas também é um tema, né, que a gente tem dados incríveis sobre, que também são pouco utilizados. E hoje, para falar um pouquinho sobre práticas pedagógicas, eu vou chamar a Carol para poder apresentar para a gente o que a gente tem aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu trabalho aqui na Equidade, no time de pesquisa, junto com o Lucas Garcia. E sou de Fortaleza. A minha parte aqui é mais entrar no tema de hoje mesmo, que é práticas pedagógicas e gestão de aprendizagem. A gente pode começar falando o porquê da importância desse tema. É um consenso que monitorar a aprendizagem virou uma constante no Brasil. Então, quase toda escola faz a avaliação diagnóstica, tem plataforma, acompanha o desempenho, e esse dado ele existe. E ele existe como uma rotina. Só que a gente ter o dado não é a mesma coisa que a gente agir sobre ele. Entre a gente identificar que o aluno não está aprendendo e entre corrigir esse problema, tem uma cadeia muito grande de ações. A gente também tem o ponto de que as respostas para esse problema elas não têm o mesmo custo,
uma recuperação paralela pode ser mais barata, mas criar uma trilha personalizada e plataformas adaptativas exigem vários fatores, como infraestrutura, conectividade, tempo e pessoal. E, por fim, a gente tem o professor, no final dessa cadeia, que sem uma orientação, sem uma observação, uma devolutiva, ele somente vai ter o diagnóstico, mas ele não vai ter a ferramenta de como transformar esse diagnóstico em prática pedagógica. Então, diante disso, a gente formulou uma cadeia do dado até a aprendizagem com as nossas variáveis. Então, a gente divide ela aqui em 4 elos. O primeiro, ele junta 2 coisas. A escola, ela identifica o problema e ela faz isso de forma rotineira, por meio de monitoramento. O segundo é, esse dado, ele vai influenciar na prática pedagógica, ele vai trazer mudanças para a prática do docente? O terceiro é, que resposta a escola oferece diante desse dado? Qual é a ação que ela toma para resolver esse problema? E o quarto é, o professor tem apoio para agir, seja da coordenação, seja das secretarias, e a gente vê que nessa cadeia, o dado ele pode perder a força e se enfraquecer a qualquer momento. E o que a gente quer olhar aqui hoje é em qual desses pontos a cadeia enfraquece e para quem é que ela enfraquece mais. E antes da gente ir para os dados em específicos, para os resultados, a gente queria propor para vocês uma dinâmica, que seria a dinâmica de construir hipóteses. Então, a gente vai dividir esse grupo maior em 4 salas, cada uma com um tema. A sala 1 vai ficar com monitoramento e rotina, a sala 2 vai ficar com as variáveis referentes ao uso pedagógico do dado, a sala 3 vai ficar com as respostas pedagógicas, que são as ações que a escola toma mediante o diagnóstico, e a sala 4 vai ficar com o tema de apoio do professor. Nessas salas menores, cada grupo vai levantar hipóteses sobre o seu tema, e é muito importante para a gente que vocês justifiquem essa hipótese, seja com base na observação, na experiência ou na vivência de vocês. A ideia aqui não é que vocês acertem as porcentagens, é só realmente entender a visão de vocês sobre como anda a temática, e a gente vai pedir para vocês 3 coisas. A gente vai pedir uma aposta numérica. Então, por exemplo, se a gente estiver falando com relação a monitorar os dados, a sala vai entrar em consenso e dizer, nós acreditamos que aproximadamente 80% das escolas realizam o monitoramento e isso é rotina. A gente também vai pedir uma hipótese de desigualdade, que é, por exemplo, eu acredito que escolas rurais, elas vão ter menos essa prática de monitoramento do que as escolas urbanas. E, por fim, a gente pede que vocês deem uma explicação, que é a justificativa dessa hipótese. Essa diferença pode ocorrer por financeiro, por apoio de secretaria, por custo, e a gente vai pedir que vocês, para a hipótese de desigualdade, escolham um recorte. Pode ser religião, sexo, etapa de ensino, ou escolas urbanas e rurais. E como é que vão funcionar escolas? É indiferente o nível. E como é que vão funcionar essas salas? A divisão ela é automática. Então, a gente vai definir os grupos e vocês vão ser automaticamente redirecionados para essas salas. A gente vai ter um documento colaborativo, que é um Google Docs. E nesse documento vai ter um quadrinho para cada sala. E a gente pede que vocês só editem o referente à sala de vocês e não alterem um dos outros, que é para não dificultar a dinâmica. A gente também vai pedir que cada sala tenha um relator. A gente vai pedir que vocês discutam, mas que um relator escreva as hipóteses e quando a gente voltar para essa sala maior, todos apresentem os resultados. E essa vai ser uma dinâmica bem rápida, vai durar no máximo 10 minutos. Mais uma vez, só queria reiterar que a ideia aqui não é que vocês acertem porcentagens, mas que vocês chutem mesmo, para que a gente tenha um encontro mais dinâmico. Então, diante disso, eu vou abrir aqui as salas agora. Só um minuto. Eu vi que tem dúvidas. Lucas, você pode responder nas dúvidas enquanto eu abro as salas? Boa. Elza Fontanha perguntou: escolas que nível é indiferente, para além do urbano e rural, ok, mas fundamental básico é diferente de secundário ou igual? A gente trabalha com... Por causa da percentagem. Por causa da percentagem, é por isso que eu estou a dizer. Quando nós somos questionados sobre a percentagem, nós podemos pensar que, em alguns casos,
essa percentagem é uma para o fundamental básico e, noutros casos, será outra. Quer dizer, a própria questão pedagógica não se põe de igual forma no ensino fundamental e no outro. É só esta questão que eu estou a levantar. Isso. Desculpem. Boa. Quando responder informada, está bem? Obrigado, Elza. A gente separa em Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, a gente divide nesses três. Então, você pode falar... Pois é, eu saber que dividem nesses três que eu estou a perguntar. Em qual é que querem que eu pense quando respondo? É indiferente, você pode levantar uma hipótese, entendeu? Você pode falar, eu acho que no ensino médio a percepção é maior do que no ensino fundamental 1 e no fundamental 2, ou vice-versa, entendeu? Mas boa pergunta, obrigado. Agora eu vou mandar o link do documento, né? Que é de apoio para o pessoal nas dinâmicas. Sim, estou só abrindo a sala. Aí vocês podem acessar esse documento, que ele vai servir de apoio para a dinâmica que vocês vão participar agora nas salas. Bem. Então, mais alguma sala conseguiu escrever alguma hipótese que gostaria de compartilhar? Eu vi que tinha algumas coisas escritas. Por vistos, não foi só a mim que me aconteceu isso. O documento sumir. Quando vocês foram direcionados, o sumiu, não foi o link? Eu vi que a sala... Voltou todo mundo? Voltou todo mundo. Acho que voltou. Quando encerra, volta todo mundo. Eu vi que a sala 2 escreveu a aposta numérica e que a sala 3 conseguiu levantar algumas hipóteses. Então, vocês gostariam de falar sobre? Olhem, eu vou só dizer uma coisa muito rápida. Eu acho que vocês devem ver 10 minutos. Experimentem ler as perguntas, só ler as perguntas todas que são. Eu não sei quantas são no total. Quantas são? Uma? Duas? Quantas são as perguntas? Depende do bloco. Cada sala tinha um número de perguntas. Isso. Sim, certo. Então experimentem no bloco mais pequeno ler as perguntas e vejam quanto tempo é que leva só a ler. Porque nós temos que ler e pensar. É um bocadinho, desculpem o meu comentário, mas é um bocadinho apertado, até porque, no meu caso, o documento desapareceu e acho que não foi o único, porque eu veio outra pessoa a queixar-se. Portanto, nós temos que pensar, temos que fazer uma coisa consciente. A primeira é uma percentagem, tem que se pensar um bocadinho. Depois, a segunda, o menor, maior, a gente que já estamos habituados a trabalhar com equidade, apesar do meu conhecimento da realidade brasileira ser bastante diferente do vosso, como é óbvio, não é? Mas conheço pelas estatísticas, não é? Conheço pela Equidade Info. E, portanto, eu aí, por exemplo, pus que as escolas privadas, porque eu sei que as escolas privadas fazem muito mais accountability e um controle muito mais apertado da aprendizagem, até por questões, às vezes, empresariais. Não é empresariais, mas fazem... Portanto, é muito mais apertado esse controle. E, portanto, eu pus as escolas privadas. Depois, a hipótese tem que se pensar também um pouco, não é? Portanto, nós não eu tinha um professor que dizia, calma, não façam o exame tão longo, porque vocês já conhecem o exame, os alunos não, estão a ler pela primeira vez. E é um bocadinho isso, desculpem, porque eu acho que a ideia é maravilhosa, eu acho que a ideia é extraordinária e põe-nos a pensar sobre as coisas. Esta ideia de fazer um guess é fantástica, acho que até vou roubar, mas pronto. Muito obrigada, Elza, pelo feedback. A gente com certeza vai melhorar para as próximas, viu? Você pode falar, Karen.
Gente, a gente ainda estava discutindo, mas a Gabi está com as nossas respostas quando a gente foi abduzido. A gente ainda estava no meio da discussão, sabe? Eu estava meio que separando os assuntos para a gente puxar um por um, assim. E aí a gente chegou em umas conclusões bem específicas que a Gabi anotou, segundo ela. Aí, Certo. Eu anotei, só que o problema de desconexão tá bem forte aqui, por isso que eu tô toda hora caindo. A gente concluiu que cerca de 20% das escolas aplicam a temática da terceira sala, que foi, deixa eu ver aqui, as respostas pedagógicas, que para oferecer regularmente a cooperação paralela para os alunos, realizar atividades para responsabilidades não consolidadas. E a gente falou que a hipótese de desigualdade foi principalmente entre rural e urbana, pelas escolas afastadas das metrópoles ter menos recursos econômicos e maior disparidade de rendimento dos pais. E o acesso à adequação educacional está restrito a mais escolas rurais, mas, no geral, poucas escolas fazem essa dissociação para fazer uma diferenciação do ensino entre os alunos. Foi isso que a gente concluiu. Muito obrigada, Gabi. Conseguindo, a ideia é que agora a gente veja se as nossas hipóteses levantadas, elas batem com os dados que foram coletados. E eu vou passar a palavra para o Lucas. Eu agradeço muito a participação de vocês e eu peço desculpa pelo tempo curto. A gente não imaginou que fosse demandar mais tempo, mas é um feedback que a gente com certeza vai aplicar nas próximas. Obrigado, Carol. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Lucas, sou coordenador de pesquisa do Equidade, trabalho junto com a Carol aqui, principalmente na organização, na formulação dos questionários, que vão para o chão ver o que os dados nos dizem, o que a gente coletou durante a onda 16 e 17, no finalzinho do ano passado, tá? Pode passar, Carol. Então, o primeiro tema central é a escola sabe quem está aprendendo e quem precisa de apoio. Então, para esse primeiro tema, a gente pegou duas variáveis, a PXU 47 e a PXU 49. O que significa PXU 47 e PXU 49? Significa cada código de uma variável. Então, a PXU 47, a pergunta é: a escola realiza ações frequentes para monitorar a aprendizagem? E o PXU significa que a gente perguntou isso para os professores. Então, todos os resultados que a gente apresenta aqui são de professores, e caso vocês tenham mais curiosidade sobre o tema e queira pesquisar sobre isso, vocês podem tentar ver alguma variável de alunos ou de gestores que complemente alguma análise que vocês quiserem fazer sobre esse tema, tá? Então, nessa primeira pergunta desse tema, a gente vê que é aqui que a cadeia começa, porque as respostas, elas variam de 84% a 98%, dependendo do perfil ali da categoria. Então, porém, a gente tem uma pequena diferença de percepção entre os professores do gênero masculino e professores do gênero feminino, tá? Então, 97% dos professores falam que tem essa percepção, que a escola realiza essas ações para monitorar a aprendizagem dos estudantes, e as mulheres já dizem que é em 90%, tá? Essa pergunta, ela tinha itens de resposta sim ou não, então essa é uma percepção bastante interessante. A gente também tem os resultados por região, onde o Nordeste tem a porcentagem mais baixa, os professores, tá bem pequenininho aqui, cara, deixa eu dar um zoom. 89% dos professores falam que tem essas ações nas escolas para monitorar a aprendizagem, e também a gente tem resultado por raça ou cor do professor, e também tem por etapa de ensino, onde no ensino médio essa percepção é mais forte de monitoramento, enquanto nos anos iniciais, ali do Fundamental 1 e do Fundamental 2, essa porcentagem é um pouco menor. Mas, assim, acima de 90% na maioria dos casos. Então, essa pergunta é importante porque identificar quem precisa de apoio é só o primeiro passo, né? Então, o desafio é transformar esse monitoramento, esse acompanhamento em ações que
promovam a melhoria de qualidade de aprendizagem dos estudantes e dos nossos estudantes brasileiros. Então, pode passar. A segunda pergunta dentro desse tema tem ligação com a anterior, que a gente pergunta, esse acompanhamento faz parte da rotina escolar? Então, a gente está tentando captar aqui se esse acompanhamento é feito de forma repetida, né, durante o ano letivo. E não só um monitoramento que vem uma vez no ano e como a variável anterior estava captando. Então, essa aqui a gente já pega uma análise longitudinal do monitoramento. Então, o que a gente observa dos resultados? Que o acompanhamento já faz parte da cultura escolar, onde em todas as comparações ali, mais de, no mínimo, 89% dos respondentes afirmam que a escola acompanha a aprendizagem de forma rotina, né? Essa prática está ali não todos os dias, mas semanalmente tem essa percepção. Então, no topo da cadeia, que a gente chama, né, esse primeiro tema, então a gente percebe que o acompanhamento e o monitoramento, eles são feitos de forma rotineira, e isso é importante, tá? Uma dúvida, né? Gustavo Lohan. Saberiam informar se na quinta chamada os dados da aula 19 já estariam disponíveis? A gente pode falar, Karen. É Karen, né, que quer falar? Isso. Gustavo, eu não sei isso de cabeça, mas no site da Equidade você encontra o edital, e no edital tem o dicionário de variáveis, e lá tem até qual onda a gente vai. Aí você consegue ver lá se a onda 19 entra, eu acredito que sim, mas você vê se a onda 19 entra e até quais dados disponíveis. Boa. Valeu, Karen. E aí a gente chega no tema 2, que a gente já faz um questionamento. Será que o dado dos monitoramentos se transforma em decisões pedagógicas? Então, a PXU 48, a pergunta PXU 48, a variável, ele traz: os resultados do monitoramento são usados para orientar as práticas dos professores? Sim ou não? Então, os professores responderam, e a gente percebe que no Nordeste, os resultados desses monitoramentos é bastante realizado, né? O pessoal do Nordeste utiliza bastante esse monitoramento como forma de ver mesmo, para orientar os professores, e o menor percentual foi no Centro-Oeste, tá? Então, o maior resultado foi no Nordeste, e a percepção dos professores do Centro-Oeste foi de 82,3%. Por localização, a gente vê que escolas urbanas e escolas localizadas na área rural são praticamente iguais. Por etapa de ensino, nos anos iniciais, esse monitoramento é mais frequente, 94,8% dos professores afirmaram que isso existe. Anos finais e ensino médio são bem parecidos. Por gênero, a percepção das mulheres é maior do que a dos homens. E por raça também, os professores que se identificaram como pessoas pretas e pardas e indígenas têm uma percepção melhor sobre a utilização dos dados para monitoramento, tá? Então, na média nacional, 91,8% das escolas, os professores afirmaram que as escolas utilizam os resultados do acompanhamento de aprendizagem para orientar práticas pedagógicas. Então, mais do que monitorar a aprendizagem, escolas de maior desempenho utilizam essas informações para revisar estratégias. Então, utilizar esses dados de monitoramento faz com que a escola tenha mais ações, ver possíveis problemas que possam ocorrer dentro da escola, e esse monitoramento, esse uso desses dados são bastante importantes, tá? Pode passar, Carol. E aí a gente traz um resuminho dessa primeira parte, que a gente chamou de topo de cadeia, que é onde tudo começa. O dado existe, é rotina, e chega ao professor. Então, a gente conclui isso, que o dado está lá, existe, a escola faz o monitoramento, os resultados chegam ao professor como orientação. Então, a gente percebeu isso nas 3 variáveis. Então, topo de cadeia, porém, o topo de cadeia não é o problema, como a gente viu nessas porcentagens. Mas monitorar, rotinizar, e o dado caminham praticamente juntos, então, isso a gente vai ver nas próximos slides. Vou passar.
E aí a gente chega no tema 3, que a gente já identifica alguns problemas, podemos chamar assim, voltados para as práticas pedagógicas, tá? Então, tema 3, a gente traz que tipo de respostas pedagógicas a escola oferece. Então, a escola monitora, a escola orienta os professores, mas qual resposta pedagógica a escola oferece, no geral, para resolver aquele problema que possivelmente surgiu? Então, a gente pega um conjunto de variáveis da PXU 38 até PXU 43, quando vocês tiverem acesso ao dicionário do Equidade vai ficar mais fácil, quem já teve também vai se familiarizar mais. A gente tem como tema central as estratégias oferecidas a estudantes com dificuldades de aprendizagem ocorrem. Então, a gente tem esses 6 tipos de estratégias que a gente pergunta para o professor se isso é feito nas escolas. A primeira é a reorganização das atividades para reforçar habilidades não consolidadas. 88% dos professores afirmaram que sim, que isso existe. Recuperação paralela para alunos com baixo desempenho. Isso acontece, segundo os professores, 79,2%. E trilhas personalizadas com base em avaliações formativas, ali 70% dos professores afirmaram que isso existe. Porém, já nas outras 3 tipos de estratégia, a gente vê que o percentual de respostas positivas foi abaixo dos 50%. Então, a maioria acha que não, a maioria não acha não, né? Tem a percepção que essas estratégias não são oferecidas pelas escolas. Plantão de dúvidas, 45%, plataformas digitais adaptativas e aulas extras com turmas agrupadas por níveis. Então, essas 3 estratégias são pouco utilizadas pelas escolas, segundo os professores. Tá? Então, é um ponto bastante importante, porque são estratégias que podem funcionar super bem na prática e melhorar a aprendizagem dos estudantes. Né? Pode passar. Aí, para a gente abrir os resultados do resultado do slide anterior, aqui a gente tem um gráfico de pontos, assim, que quanto mais separados os pontos, maior é a desigualdade de percepção por perfil, tá? Então, a gente vê que nas 3 primeiras estratégias, tanto em região, localização, até a etapa de ensino dos 2 primeiros, e por gênero também, e não tem uma grande diferença entre os perfis. A gente percebe que não tem grandes diferenças. Mas quando a gente vai para os últimos 3 pontos, que a gente percebeu que o resultado abaixo de 50% dos professores afirmando que tem essas estratégias, a gente vê que tem uma desigualdade ali de percepção. Tem gente que acha que é mais, tem gente que acha que é menos. Isso a gente, aqui do time de pesquisa, a gente acha que isso é porque essas práticas não são bem consolidadas nas escolas, principalmente por causa da percepção dos professores afirmados no slide anterior. Então, como ela não é uma prática bastante utilizada, ou nunca foi utilizada, é mais difícil para o professor ali captar se teve ou não. Então, a gente percebe que essas 3 práticas não são consolidadas ainda nas escolas brasileiras, que ajudaria bastante a suprir, né, a demanda dos alunos com mais dificuldades. Vou passar. E aí a gente chega no tema 4, que também vai ter 2 variáveis, se não estiver enganado, que é o professor, e a pergunta final, né, o professor tem apoio para agir? Então, a gente monitorou, a gente viu se era rotineiro o monitoramento, a gente viu a percepção dos professores sobre as estratégias que a escola pratica, e agora a gente vai ver se o professor tem um apoio para agir ali na hora que o problema foi monitorado, apareceu. Então, a gente vê que a média nacional, 87,3 professores, falaram que recebem orientação contínua sobre prática pedagógica. Então, a gente vê um resultado bastante positivo, eu diria, e sem grandes divisões, sem grandes desigualdades entre os perfis, tá? Nessa primeira pergunta. Pode passar, Carol. Porém, na segunda pergunta, PXU 51, vai ter mais outra, a gente percebe que a gente perguntou se os coordenadores entram na sala, observam a aula e devolvem alguma orientação para o professor depois. Tipo, ver como está sendo a dinâmica ali da sala de aula e ver se os coordenadores pedagógicos
passa esse feedback para eles. E, em média, apenas 66,5% afirmam que isso ocorreu ali, que ocorre no dia a dia, né? Então, é uma percepção bem menor do que a gente vinha vendo para as perguntas que a gente chama do topo de cadeia. Então, o acompanhamento em sala de aula ainda não parece uma prática tão consolidada. Então, cerca de 1 em cada 3 professores afirmam não receber esse tipo de ajuda. Então, a gente vê que tem um espaço ali para fortalecer essa prática pedagógica e o desenvolvimento contínuo ali do professor também em sala de aula, né? Porque, às vezes, não é só monitorar, ter o dado e jogar o problema para o professor. A escola também tem que ter formas de orientar o profissional para desenvolver também habilidades para resolver questões ali que aparecem no dia a dia dos alunos, tá? E aí, vendo por perfil, só um minutinho. Passou mais um. Pode voltar. Aí, a gente vê ali que os professores de gênero feminino, elas têm uma diferença grande da percepção dos professores, né, do gênero masculino. Os professores dizem que são 74,1% esse acompanhamento, esse feedback, né, e as mulheres, os professores mulheres falam que é 63,4%. Então, tem essa diferenciação de percepção. E aí a gente se pergunta, né, por que essa diferente percepção? Também tem uma diferença de percepção no âmbito regional. A gente vê que no Sudeste ali bate em 86%, mas no Nordeste a percepção é a menor de todas, tem ali 61,1%. Tá? Pode passar agora. E aí, por fim, a gente pergunta se há espaços regulares de planejamento e reflexão coletiva na escola. Então, aqui já é, depois do feedback dos coordenadores, há um espaço que tem uma reflexão coletiva dos professores com a gestão escolar, e, em média, 76,8% afirmam que sim, tá? Então, o indicador mais elevado é no Sudeste e em áreas urbanas, 80%. E aqui tem uma grande diferença em porcentagem na localização para escolas urbanas e rurais. Os professores das escolas rurais afirmam que esses espaços ocorrem em 66,9%, e na escola urbana é bem maior, 80% dos professores responderam essa afirmação. Então, o que a gente tem em mente é que os professores da área rural, eles têm menos espaços para debater possíveis problemas que ocorram, ou não só problemas, coisas boas também. Então, eles meio que são mais independentes do que os professores das áreas urbanas. Então, eles têm que tratar ali no dia a dia com mais independência do que os professores da área urbana, tá? Nossa, cara. Como a gente já passou um pouquinho do tempo, eu vou dar uma acelerada, tá? E, por fim, a gente traz alguns recortes com a mesma cadeia, mas com condições diferentes. Então, a gente percebeu ali que urbano e rural quase empatam onde a escola só precisa monitorar, mas a distância aparece onde a resposta depende de tempo e estrutura, que é principalmente no tema 4. Então, a gente vê que, em termos de tempo para organizar, pensar em formas de resolver questões e estrutura, isso é bastante precário. Bastante precário não, né? É uma percepção menor dos professores da área rural do que na área urbana. Pode passar. Aqui também a gente traz outro recorte, que é o topo é igual, mas o apoio racha o país, digamos assim, é um título bem chamativo. Então, a gente pegou o Sudeste e o Nordeste, porque o Sudeste tem os melhores resultados, o Nordeste, no geral, tem os piores. Então, a gente vê que, tanto no tema 3 e 4, esse problema é mais visível, né, essa desigualdade ali de percepções sobre monitoramento e usar os dados. O Nordeste usa mais os dados, mas apoia menos os professores, certo? Aqui, outro recorte, a mesma escola, percepções diferentes. Então, o achado mais forte da base que a gente
a gente achou, olhando todas as questões, é que os homens relatam números mais altos em quase todos os elos. E, tipo, a exceção é o uso de dado pedagógico. As mulheres lideram ali por uma pequena margem, tá? Mas, nas outras, a percepção de afirmação das mulheres é menor do que a dos homens. E a gente se pergunta por que a mesma escola é percebida de forma tão diferente, conforme o gênero. E por que a única inversão acontece justamente no uso do dado e na prática. Então, a gente levanta aqui uma sugestão de pesquisa ou algo do tipo. Essa diferença se mantém depois de controlar por rede, região, etapa, escolar, ou reflete as posições diferentes que homens e mulheres ocupam dentro da escola. Então, é uma pergunta aí bastante pertinente que a gente decidiu trazer para cá, para a gente fechar o encontro. Ou tem mais algum slide? Eu acho que não. Tem. Eu acho que é só a síntese mesmo, o resumo. Então, no geral, das variáveis que a gente analisou, a gente vê que o dado ele não se perde no topo. Então, o monitoramento, ele existe, ele faz parte da rotina, e o uso desse dado também. Só que a resposta ela é desigual nas ações das escolas. Então, por exemplo, ações como reorganizar as atividades tem um percentual de 88,4%, enquanto dar aulas extras, que provavelmente é uma opção mais custosa, tem um percentual de 29,8%, o que nos leva a pensar que essa decisão, se ela é uma resposta de adequação pedagógica ou ela só é feita pensando no custo. A gente vê que o apoio ao professor de toda a nossa cadeia foi o elo mais frágil. Então, a observação da aula com diagnóstico e feedback, ela só chega a 66,5%, que é o menor de toda a nossa cadeia. Isso nos dá a entender, fazendo as contas, que cerca de 1 em cada 3 professores não tem essa ação de observação de aula e orientação prática. E a desigualdade, ela muda de lugar. Então, ela não está no acesso ao dado, ela está na condição de responder a ele. A gente viu como destaque as escolas rurais, que elas têm uma diferença de 13 pontos de planejamento coletivo das escolas urbanas, e o Nordeste uma diferença de 25 pontos do Sudeste na questão de apoio ao professor. Então, o desafio ele não é produzir o dado, mas garantir que toda escola e todo professor tenha a condição de transformar ele em resposta pedagógica. E a pergunta que a gente espera que vocês levem daqui, não só para esse tema em específico, mas para todos os temas da base que vocês podem ter acesso, é por que determinado grupo, determinado recorte, tem um determinado comportamento se eu esperava o contrário, baseado nas minhas percepções, baseado na literatura e nas vivências. A gente deu o exemplo aqui do Nordeste, por exemplo, que o Nordeste ele usa o dado tanto quanto ou mais que o resto do país, mas ele é onde o professor menos recebe observação de aula e planejamento coletivo, ou seja, onde ele menos tem apoio. Então, a gente espera que quem use mais o diagnóstico também tivesse mais apoio, sendo que os dados mostram o contrário. A gente deixou aqui alguns recortes, mas a gente tem mais recortes disponíveis na base, e a gente espera que o encontro tenha sido proveitoso e esperamos ver vocês na quinta chamada. Se alguém quiser levantar algum ponto, vi que a Elza escreveu bastante. Eu não consegui acompanhar durante a apresentação, Elza, mas se você quiser falar, pode ficar à vontade. Não, eu só quero dar os parabéns, porque acho que esta ação está muito bem organizada. Acho que esta mostra da importância da cadeia é extraordinária, mas depois há 2 pontos que dá vontade de correr para os dados e ver como é, porque vocês fazem a diferença entre rural e urbana, e eu acho que merecia ser feito também entre público e privado. Esta é uma questão. Eu compreendo o que é a diferença rural e urbano. Depois há outro aspecto que é quem está na gestão da pesquisa, desculpe que me esqueci do nome, é o rapaz. Portanto, porque é que na mesma escola há tantas diferenças? Eu acho que o professor em toda esta cadeia é ele que está a responder, ao fim e ao cabo, a todas as perguntas, não é? Mas o professor é fulcral, não é? E como eu acho que a sequência das respostas mostra, a primeira visão é uma visão demasiado otimista, porque a pergunta é demasiado genérica.
E, portanto, de facto, os alunos são acompanhados, etc. Mas depois, quando se vai mais fundo às ações concretas desse tipo de acompanhamento, encontramos, de facto, já uma dispersão. Por outro lado, porque é que na mesma escola haverá opiniões diferentes? Eu acho que, e aqui eu também correria para os dados para ver, mas vocês já o fizeram, os professores diferem não só em relação ao género, e de facto, pronto, e até penso que o género feminino estará sobre-representado, não é sobre-representado, mas, portanto, é dominante no ensino, não sei como será no Brasil, mas talvez seja, não sei, em relação ao género e em relação à raça. Eu acho que esses dois fatores são importantes, mas há pelo menos outros dois fatores que eu acho que são muito importantes e a informação existe, pelo menos em algumas ondas, que é a questão, por exemplo, da experiência que a pessoa tem de ensino ou de ter frequentado cursos de formação que dá, em certa medida, a ideia do envolvimento do professor como, portanto, no processo de ensino. Porque às vezes há professores que estão de passagem, às vezes há professores que estão contrariados, porque, enfim... Pronto, é só para dizer isto, porque depois, e isso é muito importante, porque possivelmente o perfil dos professores das zonas rurais é muito diferente do perfil dos professores das zonas urbanas. Pronto, é isso que... Pode ser que sim, pode ser que não, mas outra coisa, como vocês têm a possibilidade de acompanhar os professores e de acompanhar as escolas, também têm, por causa que o código é o mesmo, não é? Também têm a possibilidade de fazer uma certa, digamos, verificação dos dados, uma certa triangulação dos dados, certo? E conjugar até com as respostas do gestor, que isso também é importante, porque o gestor dá respostas sobre a questão dos recursos existentes na escola. E esta parte do apoio ao professor também tem a ver com recursos financeiros e outros. Pronto, é assim. Mas eu acho que é fantástico, eu adoro o vosso trabalho e acho que ele merecia ser... É também, não é? Mas quer dizer, se este trabalho fosse feito, sei lá, para a Alemanha ou para os Estados Unidos, era o top dos tops dos tops. E continua a ser o top dos tops, mas de facto, eu acho que vocês estão todos de parabéns. Quer dizer, começa por aquela lista de variáveis que é de alguém que quer que as pessoas trabalhem com os dados. Nós, às vezes, temos pessoas que têm os dados riquíssimos, mas parece que fazem tudo para aquilo ser acessível, mas... E vocês não, aquele quadrozinho que vocês fizeram, que não havia na primeira chamada, tão bem feitinho, cada vez está melhor, eu acho que aquilo é um elemento fundamental, que deu-me trabalho a fazer, mas que é um elemento fundamental para cativar mais pessoas para trabalhar com os dados. Pronto, portanto, eu só tenho a dizer bem e muitas perguntas aos dados, porque os dados fazem muitas perguntas, e todas boas, todas muito boas. Obrigado. Não é um falso elogio, é mesmo o que eu sinto com muitos anos de ensino, mais de 40. Obrigado, Elza, pelos pontos, eu acho que são bastante pertinentes, e o intuito desse encontro é justamente para bater essa curiosidade mesmo em vocês, de abrir os dados, de escrever para a chamada e investigar esses pontos levantados, não só para a gente que a gente trouxe aqui, mas também pelo que você trouxe e pelo que o pessoal deve estar pensando também. Mas obrigado pelos pontos, pela participação. Alguém mais quer falar mais alguma coisa, algum ponto, alguma curiosidade também? Lucas, só comentar, existe uma variável sobre a formação dos professores, não existe? No bloco de informações? Sim, existe. sim. Pronto, Bom. então, a professora Elza deu aí uma super ideia de levantamento de pesquisa, né, que pode ser feita, porque dá para fazer esse tipo de cruzamento, né, no dicionário tem, então, essa informação. Muito obrigada pelas ideias, professora. Acho que é isso. É que aqui há perguntas que não há, há umas que coincidem, não é? Até estão muito perto do PISA, mas vocês têm perguntas que não fazem em mais nenhum questionário.
que não fazem mesmo. Portanto, eu acho que se há coisa que vale a pena nós explorarmos é cruzar exatamente questões que não existem, bem, não podem comparar com outros países para a ciência, mas ficam a conhecer a fundo a realidade brasileira, que é um mundo, não é? E, portanto, avança o conhecimento com base na realidade brasileira. Bianca. Pois diga. Eu gostaria de saber se vocês têm algumas dicas para levantamento de hipóteses. Assim, você pode falar, Lucas. Eu posso falar um pouco da minha experiência e o Lucas complementa. Eu atualmente faço mestrado e tudo começa com a gente ir curiando as coisas mesmo, sabe? Como fala o cearense, curiando, mexendo na experiência, na vivência prática. Eu imagino que para professores fosse mais fácil de visualizar essas hipóteses, mas eu, no meu caso, pesquiso educação. Então, quando eu usei os dados da equidade, eu usei dados de alfabetização. E aí eu fui quebrando, como é que isso se relaciona por sexo, porque a gente pode fazer uma revisão de literatura e encontrar o que é que está em pauta e ver se os dados da realidade eles batem com a revisão de literatura, e como é que isso ocorre por região, como é que isso ocorre por renda. Eu acho que é isso. Acho que o primeiro passo é levantar uma bibliografia sobre o tema que você tem interesse, e aí, diante disso, vão surgindo várias perguntas, e também abrindo os dados. Perfeito, cara. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente que é pesquisador, assim, eu acho que a gente vê uma coisa e aí fica, na maioria das vezes, fica naquela pulga atrás da orelha, né? Será que isso é, como é que isso é em outras realidades? Será que isso é igual naquela determinada região? Aí começa a fuçar ali notícias de jornal, aí não acha muita coisa, aí começa a procurar na literatura, e aí vai cada vez mais levando para o fundo do poço também. O fundo do poço é você ir cavando até achar alguma coisa, e depois que você escreve o artigo, você sobe de volta. E responde algum problema de uma situação que você pensou, e muitas vezes o seu artigo não vai responder tudo aquilo que você pensou, mas vai trazer alguma contribuição importante para o tema e para a literatura. E uma coisa leva a outra. Com o pulgar atrás da orelha. Respondeu a Gabriela, não foi? Perdão? Respondeu sim. Vai lá, cara. Acho que é isso, pessoal. Se ninguém mais tiver dúvida, a gente encerra aqui o segundo encontro. Agradeço muito a participação. Nós agradecemos a participação e o feedback de vocês e esperamos vê-los no próximo e também na chamada de artigos. Escrevam, mexam nos dados e qualquer coisa podem entrar em contato que a gente está aqui.